Shalom, tudo bem com você? Nós já fizemos um estudo sobre julgamentos. Julgamento que a gente faz no nosso coração. Só de olhar a pessoa a gente já está julgando. Isso é muito comum, né? Nós fazemos esses julgamentos em nossos corações. Nós vimos isso daí até no estudo, né? E você pode procurar maiores informações sobre esse estudo. Tire primeiro a viga do teu olho. Procura no canal. Deve aparecer o card aqui. Aqui, é. Naquela ocasião desse estudo, nós vimos que impor a justiça própria, censurando os atos alheios, censurando as pessoas na realidade, enquanto não seria adequado, enquanto nós mesmos poderemos estar em pecado. Isso pode resultar em um retorno na mesma medida e nas mesmas intensidades. É um refluxo. Por isso que a gente deve olhar para nós mesmos e buscarmos um conserto antes de qualquer exigência sobre a atitude das pessoas. Portanto, baseado até no estudo que a gente já fez, né, para não impormos a justiça própria, seria melhor, imprescindível, vamos colocar assim, usar um sistema de referência, uma lei, a fim de conseguirmos um julgamento pautado em critérios objetivos que seriam aplicáveis a todos nós. A vida de todos nós. Essa é a questão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Vamos orar? Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome. Nós agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui para estudarmos da tua palavra. Rogamos que o teu Espírito fale conosco, abrindo mentes e corações para recebermos o discernimento da tua vontade. Que possamos ouvir o Espírito em nossos corações para sabermos dessa vontade de uma forma muito mais clara. Nós rogamos, ó Deus, as tuas bênçãos por todos aqueles que irão assistir este estudo. Em nome de Jesus. Amém? Maravilha, maravilha. Então, assim, como nós falamos de um sistema de referência, qual seria esse sistema de referência? Qual é a referência magna que nós podemos tomar para poder fazer um estudo em nossa mente sobre os julgamentos e, a partir dali, podermos discernir atos, discernir realmente o pecado do correto e por aí vai. Né? Porque é assim que a gente julga no nosso coração. Né? Não tem jeito, não tem como não fazer isso. Não tem como não julgar. Se você vê algo correto, você vai entender que é correto. Se você vê algo errado, você já vai julgar que aquilo ali está errado. Não tem como. Obviamente que esse sistema de referência que nós estamos falando é a Torá, a lei de Deus. Né? É a Torá, a lei de Deus. A lei é que mostra para nós o que fazer, o que não fazer, como ser, como não ser. É nesse sentido que nós temos que compreender a lei de Deus em nossas vidas. Amém? O Machir, ele falou sobre a Torá o tempo todo, enquanto esteve na Terra, ele falou disso em seus ensinos. Né? Na realidade, podemos dizer, né, ela é a base de toda a instrução do Cristo nos Evangelhos. A base. O Cristo o tempo todo remete a ela, cita versículos da Torá, né, o Pentateuco conhecido, e eventualmente salmos, profetas e por aí vai. Mas, essencialmente, a instrução do Cristo é fundamentada na lei de Deus, que é fundamentalmente, basicamente, essencialmente, a palavra do Senhor. Amém? Vamos ver sobre esse sistema de referência, vamos falar assim, no Evangelho de João, porque o Cristo ele toca nesse ponto. Enquanto lá no Evangelho de Mateus nós já vimos aquele versículo, não julgues para não seres julgados.
porque com a mesma intensidade, da mesma forma, com a mesma medida que vocês julgarem, serão julgados. Nós já explicamos sobre isso, né? Porém, o Cristo aqui no Evangelho de João, ele cita como que nós devemos julgar. Vamos ler em João, capítulo 7, versículos 22 em diante. João, capítulo 7, versículo 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado criei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Amém. Amém. Esse finalzinho aí que nós precisamos dar uma atenção maior. Julgai segundo a reta justiça. Nesse caso, né, nessa ocasião ali em que Jesus estava falando com os fariseus estavam perseguindo Jesus desde que ele curou um homem num sábado, paralítico, né? Ele curou o paralítico no Shabat. Isso está em João, capítulo 5, versículo 16, é o mais apropriado. Na ocasião, houve um confronto entre Jesus e eles, os fariseus, e ele fez uma ponderação acerca da aplicação da lei. E é esse o caso aqui, ó, que manda circuncidar o menino no 8º dia. Ou seja, nascia a criança, sendo menino, teria que ser circuncidado no 8º dia. Isso está em Levítico, capítulo 12, versículo 3. A ordem para a circuncisão, né, no 8º dia. A circuncisão, especificamente, né, sob certos aspectos, era vista como uma cura, a cura da criança, né, no corpo, e ali uma espécie de aliança, uma aliança com o Senhor no corpo. E fechando essa aliança, obviamente, na alma. O que é no corpo é na alma, né? Acontece. E o que acontece na alma reflete no corpo. Por interpretação, poderia ser feita a circuncisão mesmo que esse 8º dia caísse num Shabat, caísse num sábado, né? Então o sábado, vamos dizer assim, entre aspas, ele estaria sendo violado. Por quê? Porque a pessoa estava sendo circuncidada, os médicos, os rabinos teriam que transportar ali o material para fazer a circuncisão. Esse transporte é considerado um trabalho, e o trabalho é proibido no Shabat, como está exatamente assim na própria lei. Lógico, nós precisamos ponderar essas questões. E foi o que Cristo fez. Nesse caso, se pode violar o Shabat para circuncidar, por que não poderia, vamos dizer assim, violar o Shabat para curar o homem totalmente? Se a própria circuncisão era representada como uma cura, era vista melhor como uma cura, curar um paralítico também, uma cura muito mais profunda, muito maior, né? Então por que não poderia ser feito? Então os fariseus se opuseram, se oporam a isso aí, e na realidade o Cristo confrontou com essa ponderação. O Cristo acaba encerrando esse contexto, essa ocasião ali naquele confronto, dizendo que era para julgar segundo a reta justiça. Essa é a questão. O reto juízo ou a reta justiça acontece quando o discernimento espiritual acontece junto. E esse discernimento espiritual se obtém por meio da palavra de Deus. Até então, a própria Torá. Então, vamos dizer assim, para que haja um julgamento adequado em nossos corações, nós precisamos seguir a reta justiça, a lei de Deus, a palavra de Deus. O conceito de justiça nesse âmbito, enquanto ordem, vamos dizer assim, estabelecida no mundo pelo poder da vontade do Criador, do eterno Deus, o Pai de todos nós, está intimamente, vamos dizer assim, relacionado com a verdade e ordem cósmica. Deus fez tudo o que existe, estabeleceu a palavra dele, ordenando tudo na criação. Deus colocou em ordem a criação. Por estar em ordem, a criação é justa, ela é correta, ela está justamente em ordem, né? A retidão e a justa condição que foram estabelecidas ali na criação veio disso, né? Da palavra de Deus, que foi dando ordem a tudo. Fica as águas de cima, as águas de baixo, os luminares, depois cada um a seu tempo, no seu dia, vamos dizer assim, e tudo ficou organizado. Esse aí
é o conceito de justiça que foi estabelecida por Deus na criação. Ou seja, a ordem que Deus colocou na criação, a organização que Deus colocou na criação, é uma organização justa. E isso é, por princípio, justiça. Assim, os atentados contra justiça espiritual, né, a justiça de Deus, né, a justiça na criação, os atentados contra essa justiça perturbam a própria ordem cósmica. Ou seja, quando se peca, há um desequilíbrio no universo, e isso só pode ser restaurado pelo perdão de Deus, reparando, vamos dizer assim, os danos causados. O homem foi feito de forma correta, justa na própria criação, como a coroa da criação. Nesse caso, sem o pecado, ele participava de toda a justiça de Deus na própria criação. Mas, com o pecado, ele se desalinhou, né? Houve o distanciamento dessa justiça, ele perdeu a sua justiça e, portanto, ficou distanciado do Senhor. Nesse sentido, nós podemos lembrar que Deus pôs a ordem em toda a criação, e essa ordem justa, não autorizando, óbvio, o ser humano desrespeitar essa ordem. Isso é extremamente importante a gente compreender. O pecado, nesse contexto, ele passa a ser um desequilíbrio em toda a ordem do universo. Mas, assim, para o ser humano, a concepção de justiça não está baseada única, vamos dizer assim, friamente na observação de uma regra. Nós estamos falando de lei, mas precisamos compreender a lei de Deus como a palavra dele, como expressão da vontade de Deus. Por isso, estabelecer um comportamento a partir do cumprimento de uma regra, para Deus não é simplesmente cumprir aquela regra, mas estabelecer um comportamento que indica que obedecer à lei de Deus é, ao mesmo tempo, cumprir a vontade dele e receber orientações para o nosso dia a dia. Em outras palavras, cumprir a vontade de Deus, que é justa, que é boa. Paulo vai dizer depois que o mandamento é justo, né? Por que ele é justo? Porque justamente, exatamente, ele acaba conduzindo no nosso dia a dia mesmo a esse equilíbrio no próprio cosmos, no universo inteiro. Quando houver a anulação completa do pecado, o universo estará equilibrado novamente. É uma coisa muito interessante de se ver, né? Buscar a Deus de forma autêntica é também buscar, vamos dizer assim, o próximo. O relacionamento com o próximo permite que nós também nos relacionemos com Deus. Por isso os 2 maiores mandamentos serem amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, às vezes a gente pode achar que Deus está muito distante. Realmente, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é muito distante de todos nós, é infinito, eterno. Mas no relacionamento com o próximo, que é também imagem e semelhança de Deus, como nós podemos buscar a Deus ali de forma autêntica. Não só assim, claro, existem coisas que fazemos especificamente para Deus e a grande maioria para o próximo. Do mesmo modo, a importância da lei orienta um relacionamento pessoal com Deus. Justamente, nós temos coisas que fazemos especificamente para Deus, além de se concretizar nas nossas relações com o próximo e vice-versa. Ou seja, temos o relacionamento com Deus na vertical e o relacionamento com o próximo, que são nossos iguais perante o Senhor, né? Afinal, justiça, retidão, né, autenticidade no modo de agir, né, verdade, não são simplesmente princípios que estão na lei. Não. Quando a gente age com retidão, nós estamos agindo, obviamente, com uma característica que devemos aplicar no relacionamento entre as pessoas. Uma pessoa, nesse sentido, será justa ou injusta não porque cumpre regras ou porque cumpre determinados preceitos, não, mas por se relacionar com Deus e com os outros, com o próximo, segundo a lei. Então, não é seguir a regra pura e simplesmente, não. Tem que ir, obviamente, ao âmago da questão, buscando a vontade de Deus no relacionamento com Ele e no relacionamento com o próximo. Essa é a palavra de Deus revelada, é o que Ele nos disse para fazer. Assim, o reconhecimento e o respeito que nós precisamos ter são, vamos dizer assim, elas deixam de ser atitudes arbitrárias, subjetivas, ou seja, a gente não respeita de uma forma subjetiva, porque não é assim. Nós respeitamos por uma questão de referência a um princípio
princípio que está na lei, a obediência a esse princípio que é visto em Deus como fundamento de tudo. Cumprir a lei é, antes de tudo, obedecer a um princípio. E esse princípio, o princípio maior que gera todos os demais, é o próprio Deus. Repito, afinal nós somos imagem e semelhança do Criador como o próximo, né? E como imagem e semelhança somos filhos de Deus, servos também do Senhor. Por conta disso daí nós precisamos compreender a lei. Foi isso que orientou a atitude do Cristo a curar no Shabat. Quando ele curou, ele fez por um ato de justiça, porque era justo curar aquele homem. E ali o paralítico foi curado, e nessa cura, pelo menos naquele aspecto, naquele ponto, o universo, né, o desequilíbrio que era causado por aquela injustiça foi restabelecido. O porquê daquela injustiça, aí nós estaríamos mais filosofando do que realmente conduzindo ali informações claras a partir das Escrituras. Mas é uma questão de justiça. As Escrituras, elas falam desse tema frequentemente, ou seja, que a vontade de Deus se expressa na criação e essa vontade expressa na criação é um princípio, um fundamento que mantém toda a ordem no universo. Vamos ler alguns exemplos, acho que 2 está bom. Vamos ver. Deuteronômio 32, 4. O que nos diz esse versículo? Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Salmo 119, 142, está ali também. Ó. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Meu Deus. Glória a Deus. Bendito seja. Deus é justo e reto. Não há injustiça nele. A obra dele é perfeita. Todos os seus caminhos são justos. E a justiça dele é eterna. E a lei é a verdade. Tudo isso fala justamente, já repetimos aqui, até pelas Escrituras, justamente fala de justiça e fala de retidão, fala de equilíbrio. Justiça é equilíbrio. Fala de ordem, porque aquilo que está em ordem está equilibrado em todo o universo. Olha que coisa. Somente aquele que é justo e reto pode nos prover a reta justiça, que é a palavra da verdade. Está ali a própria Torá. Amém? Agora, como aplicação, nós podemos dizer o seguinte, vamos dizer assim, o que a gente vai falar agora, a gente também já tratou em outros estudos, né, como exemplos de aplicação. Sugiro aí alguns estudos, Não Tenha Medo da Lei, A Vida Eterna e os Mandamentos, que vocês encontram aqui no canal. Olho por Olho, As Ofertas. Nesses estudos nós citamos uma aplicação do que nós vamos falar aqui. A questão é, como julgar segundo a reta justiça, segundo a lei, para não incorrermos em pecado, em uma outra injustiça. Imagine, a pessoa já agiu errado, e por conta dela agir errado, nós vamos julgá-la de uma forma errada também? Não, nós precisamos aplicar corretamente os princípios que devem ser aplicados, né, que devem ser usados para que o julgamento seja de acordo com a vontade de Deus. Isso é o mais importante. Ou seja, para que o conceito de justiça, a reta justiça, seja aplicado no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com o próximo, e lembrando que o relacionamento com o próximo, até pelo segundo mandamento, é, pela sua importância, uma maneira de chegarmos a Deus. Primeiro pela obediência, porque o próximo também é imagem e semelhança do Senhor. Nesse caso, então, é imprescindível colocar esses princípios em prática. E esses princípios são inseparáveis da lei. Eles estão ali fundamentando, segurando a própria lei. Né? O primeiro deles, Jesus disse quando respondeu aos fariseus que quiseram provar. Os fariseus estavam confrontando e Jesus deu uma resposta. Né? Na realidade, eles perguntaram qual seria o maior mandamento na lei. Né? Qual o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu
Jesus respondeu de uma forma bem tranquila, indicando, na verdade ele respondeu qual o grande mandamento e respondeu logo em seguida qual o segundo grande mandamento na lei. Ele fecha o raciocínio com uma frase de grande importância. Então ele fala assim, ó, a pessoa pergunta, o fariseu perguntou, qual é o grande mandamento da lei? E ele respondeu, é o primeiro mandamento, amar a Deus, e ele explica, ele responde como em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, 5, 6, ele faz ali o Shema, né? E depois ele fala, e o segundo é semelhante a esse, amar ao próximo. E ele fecha o pensamento colocando da seguinte forma, isso nós podemos ler em Mateus capítulo 22, versículo 40. Vamos ler. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, quando os fariseus perguntaram para Jesus qual o grande mandamento da lei, ele falou dos dois mandamentos, ele falou primeiro o grande, depois o segundo semelhante a eles, e depois ele fecha dizendo que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso é extremamente importante. Ou seja, dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Esses dois mandamentos são mandamentos de amor. Logo, ele deixou claro, mais claro que isso é impossível. São as palavras do próprio Cristo. Ele deixou bem claro que o amor já estava na lei, porque esses são os grandes mandamentos na lei, e os seus maiores mandamentos eram esses dois, amar a Deus e amar ao próximo. Os dois mandamentos são mandamentos de amor. É muito interessante isso, é maravilhoso. Em outras palavras, a lei do amor não é novidade para o Cristo. Né? Se toda a lei depende do amor, certamente é porque ela foi feita para ser aplicada, antes de tudo, com amor. Se nós vamos usar a reta justiça para obter o equilíbrio, o que é justo, nós precisamos empregar a reta justiça com amor. Em outras palavras, não adianta cumprir os mandamentos se a premissa maior da lei do amor não estiver presente. Especificamente no tema que nós estamos estudando, né, julgamento das pessoas, precisamos sempre ver que esses julgamentos que nós fazemos em nossos corações exigem que o amor ao próximo e o amor a Deus estejam orientando cada situação que nós vamos colocar. Se vai julgar no seu coração, perceba, preste atenção antes se você está amando aquela pessoa. Antes de julgar, ame. Lembre, né? Com a mesma medida que usares para julgar, essa medida será usada para julgar você em outra ocasião. Né? Em outras palavras, para julgar, né, segundo a reta justiça, é necessário amor ao próximo, como expressão do Espírito. É o Espírito que traz isso aí, demonstrando o fruto na prática. Sem amor, o amor não é um fruto do Espírito? O amor é fruto do Espírito. Caso contrário, nós seremos flagrantemente parciais e injustos. Não tem como. Vai julgar? Não tem como não julgar. Não tem como, gente. Não tem como. Mas quando for julgar, lembre primeiro que você precisa amar aquela pessoa. Amém? O segundo princípio de aplicação nós podemos ler em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Bendito seja Deus, que nos dá estas palavras como sua vontade, boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Embora estivesse se referindo a dízimos aqui, o Cristo cita o mais importante na lei, o mais importante da lei, que é muito mais profundo e amplo do que se imagina. São 3 palavrinhas: juízo, misericórdia e fé. Algumas versões bíblicas acabam substituindo juízo por justiça e fé por fidelidade. Isso aí varia, né? Juízo por justiça e fé por fidelidade. Aqui, na versão Almeida, né, nós temos a corrigida fiel, nós temos juízo, misericórdia e fé. Mas a argumentação, qualquer que seja essa palavra, a argumentação é a mesma. Nós precisamos julgar segundo a reta justiça para discernir os atos
até mesmo nós, né? Para julgarmos a nós mesmos, julgar se os nossos atos estão corretos ou não. Precisamos de amor em primeiro lugar e depois misericórdia, fé e a justiça, óbvio, né? Mas, como eu disse, implica em sua essência. Cada julgamento que formos fazer, precisamos empregar misericórdia, vamos dizer assim, bondade, né? Compaixão e fidelidade à palavra de Deus. Fidelidade à vontade do Senhor. Isso é extremamente importante. No entanto, cuidado, presta atenção, cuidado. Se você despreza esses princípios nos julgamentos, né? Se a gente despreza, se nós desprezarmos esses princípios nos nossos julgamentos, nós seremos hipócritas, como os fariseus, pelas palavras do Cristo. Amém? Cuidado. Por fim, para fechar o raciocínio, vamos ver a extensão e o reflexo desses nossos julgamentos. Vamos ver 2 versículos e a gente fecha. Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. E Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, ó. Esses versículos, primeiro diz que a gente precisa ceder à justiça dos escribas e dos fariseus e precisamos cumprir a vontade do Pai. Então esses versículos nos dizem que não adianta chamar o Cristo de Senhor e julgar o próximo na aparência, de forma parcial e injusta. Não adianta, segundo a opinião do mundo. Na realidade, a nossa justiça deve ser superior, empregando amor, misericórdia, básico. Deve ser superior e exceder a justiça do mundo. Deve ser fiel à palavra de Deus para cumpri-la. Só assim nós vamos conseguir julgar segundo a reta justiça, né? Que é a expressão do fruto do Espírito. Amém? Então, para finalizar, quero que você preste atenção. Qualquer juízo que fizer de alguém em seu coração, lembre-se de fazê-lo segundo a reta justiça, amando em primeiro lugar, buscando discernimento em seu juízo com misericórdia e fé, fidelidade, né? Para exercer essa justiça, excedendo a justiça dos fariseus e considerando que o amor, fruto do Espírito, age através de você. Ao agir assim, certamente, você vai cumprir a vontade de Deus na sua vida e abrir as portas estreitas do reino. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana. Shalom!